Livro A Luz da Eternidade, A Vida de Leonard Ravenhill, Capítulo 10, Pregação Ampla e Missões Mundiais. Eu confio que Deus me dará uma visão que nunca será turva, um zelo que nunca será diminuído e um fardo que nunca será aliviado. Frase de Alan MacLeod. Não há pessoas grandes e pequenas no reino de Deus, somente fiéis e infiéis. Frase de Leonard Ravenhill. Longos períodos de ministério prolongado levaram Ravenhill regularmente para longe de casa. Uma dessas viagens foi de janeiro a abril de 1960, quando ele esteve nos estados do noroeste dos Estados Unidos e no Canadá. No Oregon, ele conduziu reuniões em Sweet Home e Portland. Depois foi para o norte até Moose Jaw, Canadá e outros locais dos quais não há registro. Este era o caso de muitas situações em que Leonard viajou, já que nenhum diário foi mantido das viagens de pregação durante esses anos. Em seguida, Leonard voltou a Minneapolis por um breve período e logo foi para Olean, Nova York, para uma conferência em toda a cidade, com 20 igrejas em cooperação. A agenda de Ravenhill o manteve em Minneapolis pelo resto de 1960 até novembro, quando ele embarcou na mais longa viagem que já fez longe da família. Ele havia recebido muitos convites de vários países de todo o mundo, principalmente grupos missionários que queriam que ele pregasse em suas estações missionárias. Enquanto orava, uma viagem foi planejada durante vários meses, a qual seria uma turnê mundial entre as estações missionárias, bem como igrejas e conferências bíblicas em vários lugares ao longo do caminho. Missões mundiais de pregação. Na primeira semana de novembro de 1960, Leonard embarcou em uma viagem prolongada de 5 meses que o levaria a pontos de pregação entre as estações missionárias na Austrália, Fiji, Jacarta, Nova Zelândia, Nova Guiné, Singapura, Líbano, Israel, Tailândia e vários países da Europa Ocidental. Leonard foi acompanhado pelo jovem Alan MacLeod, um estudante de Bethany Fellowship na época. MacLeod foi muito afetado pela vida de oração e pregação de Leonard. Ainda com 20 e poucos anos, Alan foi o companheiro constante de Ravenhill durante os 5 meses. Ele foi como um parceiro de apoio e oração para Leonard e aumentou sua própria exposição em campos missionários de todo o mundo. A viagem moldou significativamente a vida de MacLeod como homem e como missionário. A viagem levou-os primeiro a Ilhas Fiji e a Nova Zelândia durante um mês, depois à Austrália para visitar as estações missionárias, depois de volta a Sydney e a Nova Guiné, antes de se dirigirem para outros continentes. A programação foi exaustiva, mesmo para um jovem como MacLeod. Em 5 meses, eles viajaram para mais de 20 cidades, em 20 países, nos 5 continentes, com Leonard falando provavelmente cerca de 150 vezes em lugares como Ilhas Fiji, Nova Zelândia, Austrália, Singapura, Nova Delhi, Bombay, Beirute, Calcutá, Bangkok, Zurique, Roma, Paris e Londres. Nessa viagem, Leonard pregou para reuniões de missionários em vários lugares, em igrejas, em estações missionárias, entre as tribos aborígenes, no interior e em vários cenários evangelísticos. Na Nova Zelândia, Joy Dawson, da Youth with a Mission, ouviu Leonard pela primeira vez. Ela lembra bem do chamado de Ravenhill aos cristãos para acabar com as coisas menores. Foi no início dos anos 60. Eu estava sentado em uma conferência em Easter Beach, perto de Auckland, Nova Zelândia. Leonard Ravenhill foi o orador. Não me lembro da mensagem específica daquela noite, mas sempre me lembrarei do momento em que ele apontou o dedo para a plateia e, levantando a voz com convicção e autoridade, disse: "Você será tão espiritualizado quanto quiser." Um mês depois de deixar Minneapolis, MacLeod escreveu da Austrália para seus avós no Canadá. Melbourne, 2 de dezembro de 1960. Saudações a todos os parentes desde aqui embaixo na terra do Cruzeiro do Sul. Olá, vovô e vovó. Saudações a vocês em nome de Jesus. Papai sugeriu que eu lhes escrevesse e achei que era uma boa ideia. Então aqui estou eu.
Isso será mais compreensível do que minha caligrafia se eu conseguir que funcione corretamente. Eu não uso uma dessas máquinas de escrever há muito tempo. Caso vocês não estejam completamente familiarizados com os detalhes dessa viagem, vou relatar alguns. Estou viajando com o Leonard Ravenhill desde que vocês já ouviram falar em um tour evangelístico. Nosso primeiro objetivo principal é a Austrália, onde estaremos de agora até meados de janeiro. Passamos uma semana na Nova Zelândia e depois vamos para Nova Guiné por uma semana. Visitaremos o interior com a ajuda da Bolsa de Aviação Missionária. Algumas das tribos mais primitivas estão nessa área, então espero tirar boas fotos. De lá vamos para Manila e depois para Bangkok, onde teremos uma conferência com a Cruzada Mundial de Evangelização. Então vamos para Calcutá e Benares. De lá voaremos para o norte até a fronteira de Nepal por alguns dias com um missionário da Bethany Fellowship. De Benares seguiremos para Nova Delhi, depois para Ankara e Roma, e depois para Londres e Irlanda por alguns dias e finalmente de volta a Minneapolis. Estou viajando com o reverendo Ravenhill como um parceiro de oração a pedido dele. Deus está abençoando seu ministério e eu estou aprendendo muito. Eu sinto que não tem espaço para muito mais. Nós não estamos em um passeio turístico, mas estamos tentando levar as pessoas a perceber a urgência dos dias em que vivemos. O diabo está arrastando as pessoas para o inferno ao nosso redor e nós, como cristãos, temos muito pouca preocupação. Precisamos de um verdadeiro reavivamento do Espírito Santo. Esse é o propósito da nossa viagem. Eu nunca fiquei tão motivado na minha vida, já que Deus está me fazendo ver minha própria complacência. Parece que pensamos que Deus vai atingir os milhões que estão morrendo de alguma forma sem a nossa ajuda. Então nos sentamos e relaxamos no conforto de nossa própria experiência cristã e os deixamos ir para o inferno. Que possamos acordar e ver nossa responsabilidade. Seu sangue será exigido em nossas mãos, a menos que tomemos o poder. Tenho certeza de que existem recursos na oração que nunca foram aproveitados, mas a maioria das orações feitas na igreja é ridicularizada pelo diabo. Mas o Calvário providenciou a libertação de todas as pessoas da escravidão do diabo. Precisamos buscar a Deus até que Ele nos revele os segredos da guerra espiritual. Não sei se a mamãe enviou para vocês nosso itinerário anterior, mas agora o texto acima substitui. Não podemos ver a Palestina, Atenas, Suíça, Alemanha ou França como planejado, devido ao nosso retorno à Nova Zelândia e nossa estadia em Bangkok, mas eu prefiro ir à Nova Guiné, Bangkok e Índia para ver o trabalho missionário. Eu confio que Deus me dará uma visão que nunca será turva, um zelo que nunca será diminuído e um fardo que nunca será aliviado. A Bolsa de Aviação Missionária ainda precisa de um técnico de rádio, então talvez eu fique para trás. Parece uma pena chegar lá e ter que sair de novo quando a necessidade é tão grande. Meu único desejo é fazer a vontade de Deus em qualquer lugar, a todo custo. Por favor, orem por nós enquanto continuamos a ministrar a palavra do Senhor. Queremos que a perfeita vontade de Deus seja feita em todas as coisas. Louve a Deus pela vitória sobre todo o poder do inimigo. Por favor, me escrevam se encontrarem um tempo. Alan. Os meses viajando com Ravenhill impactaram MacLeod significativamente e foram, em parte, uma das razões pelas quais ele e sua esposa, John, foram missionários no Brasil por 44 anos. Foi em tais viagens que Leonard viu de uma nova maneira a condição de homens perdidos em terras distantes, sem uma cópia da Bíblia em sua própria língua e muitos campos missionários sem trabalhadores cristãos suficientes. Seu coração ansiava pelo avanço do reino de Deus, onde Cristo não era conhecido. Depois de uma ocasião nas selvas de uma terra distante, Leonard escreveu sobre uma garota nativa que ele viu. Garota da selva. Seus olhos eram grandes como pires, apenas uma garota na trilha da selva. Ela era uma das filhas da floresta, com uma trouxa pendurada nas costas. Ela estava nua, exceto por uma faixa, tão escura quanto um pedaço de carvão, mas a sujeira em seu corpo fedorento era branca em comparação com a sujeira de sua alma. Sob a pele estava uma mulher. Embora ela parecesse selvagem como uma fera, ela não conhecia nenhum direito como mulher, para dizer o mínimo. Ela trabalhava para o seu homem durante o dia, ela matava sua luxúria à noite. Uma mulher, meu Deus, uma mulher, sem seus direitos humanos.
O coração de Leonard frequentemente se partia quando ele orava pelos países do mundo e pela condição perdida de pessoas em todos os lugares. O amor de Cristo agitou-o quando ele viu em primeira mão a idolatria de terras estrangeiras. Eu me lembro, na Tailândia, subindo uma rua em direção a um enorme templo com um Buda reclinado, que tinha cerca de 45 metros de comprimento, coberto de ouro e pessoas curvando-se até o chão. Eles estavam chorando para um Deus que não pode ouvir, para um Deus que não pode sentir, para um Deus que nem consegue se mexer. E agora, milhões dessas pessoas estão em maldição esta noite. Fui a uma casa em Papua Nova Guiné, onde a porta tinha cerca de 75 centímetros de altura e 75 centímetros de largura. Tive que engatinhar sobre minhas mãos e joelhos. Eles têm sujeira de parede a parede e mulheres completamente nuas. Havia um cachorro lá com 6 filhotes e um deles não podia ser alimentado. Uma mulher colocou seu bebê para baixo e colocou o filhote no peito. Então, ela o colocou de volta no chão e pegou o bebê. Você vai para o próximo lugar e há uma mulher amamentando um porco. Então, as crianças entram e pegam o seio da mãe e se alimentam da mãe até cerca de 6 ou 7 anos de idade. E alguns ignorantes, com um PhD, dizem para você deixar os pagãos sozinhos porque eles são felizes. Mas a verdade é que eles estão tão felizes agora quanto seriam no inferno. Eles têm medo do escuro, eles gemem e rangem os dentes, eles gritam quando enterram as pessoas e não têm absolutamente nenhuma esperança. Leonard e seu filho Paul estavam voando na Austrália durante a noite. Ao saírem de Sydney, voaram para o interior e seguiram em direção a Port Darwin. Enquanto olhavam pela janela à noite, Leonard disse: Paul, você vê aquelas luzes no chão? Vê os fogos queimando? Você sabe o que são eles? Essas pessoas não têm casas e nem usam roupas. Eles não têm utensílios de cozinha e vivem como se estivessem em antes de Cristo, não depois de Cristo. Foram essas cenas que moveram o coração de Leonard, porque ele sabia que ninguém estava levando o evangelho para eles. Após seu retorno da turnê missionária, Leonard estava pregando amplamente, especialmente nos estados do leste e no exterior. Convites para o ministério continuaram vindo de amplos círculos. A primeira semana de setembro de 1961 o encontrou indo para o Canadá, mais de 1.000 quilômetros ao norte de Winnipeg. A segunda semana o encontrou em Churchill, perto da Baía de Hudson. Depois, a 500 quilômetros mais ao norte, até Raking Inlet. Nesses lugares, ele ministrou principalmente aos missionários que trabalhavam entre os índios canadenses e esquimós. A escrita. Esse período também foi uma época em que a escrita de Leonard aumentou significativamente. Os próximos 3 anos foram um período de trabalho duro em vários novos livros. Em 1961, foi publicada a primeira edição de A Treasure of Prayer, um livro compilado e editado por Leonard, que era uma coleção dos escritos de E.M. Bounds. Naquele ano, ele também terminou seu segundo livro, Meat for Men. O livro não é um clamor clássico por avivamento, mas uma exortação para os cristãos despertarem espiritualmente, se aproximarem de Deus e se aproximarem de tudo o que possuem em Jesus Cristo. Os capítulos incluem vergonha no seu aparecimento, graça sem custo, devoção, que custo para sentir. Vamos parar de brincar de igreja, filosofia moderna e pensamento, sua falácia e o arreio da disciplina. T.A. Higre escreveu no prefácio. O chamado do Sr. Ravenhill para a oração é forte, porque ele ora. Seu desafio para disciplinar é impressionante, porque ele se disciplina. Ele sabe o que abnegação e sacrifício significam. Eu tive o privilégio de morar e trabalhar com ele, mas o maior privilégio foi o de orar com ele. Ele pratica o que prega. É por isso que ele pode ser tão duro com os outros e ser amado por isso. Ele só impõe aos outros o que ele impôs primeiro a si mesmo. Ravenhill viveu com homens de oração, antigos e modernos, e tem o mesmo espírito que os inspirou. Ele é incapaz de reconciliar a contradição de um cristão sem oração. 1962 trouxe a publicação do terceiro livro de Leonard, Revival Praying, que mostra a relação entre a oração, o exercício da fé e o reavivamento. Permanecer em oração é uma responsabilidade, como é a verdadeira fé, estando ambas ligadas a genuínos avivamentos.
O livro ganhou uma audiência ampla e se tornou um de seus livros mais influentes, muito parecido com Why Revival Tarries. Depois de Ano Novo, de 1963, Leonard começou a trabalhar em 2 novos livros. O primeiro era sobre o Tribunal de Cristo, o segundo Try and Transfigured, publicado naquele ano. Foi um desvio de seus temas normais de reavivamento e oração. Foi seu terceiro livro publicado e é um estudo de 2 experiências primárias do homem Jesus Cristo, suas tentações no deserto e sua experiência de transfiguração. O extenso trabalho necessário nos livros, juntamente com o fato de que ele não estava bem fisicamente, fez com que ele cancelasse todos os compromissos ministeriais nos próximos meses, exceto por uma breve viagem a Chicago em abril para pregar em 2 conferências ministeriais sobre o tema de oração. Na estrada novamente. No outono, um período mais consistente de pregação foi retomado. Em outubro, Leonard pregou em Tulsa, Oklahoma, a um grande grupo de ministros em 1 ou 2 igrejas por 9 dias. Ele estava vendo cada vez mais Deus tocar a vida dos pregadores que vieram sob o seu ministério. Ele comentou depois das reuniões de Tulsa: "Estou contente que o Senhor deu poder no ministério para que esses homens necessitados pudessem ter um novo toque do Senhor." Em junho, Leonard realizou sua primeira série de reuniões de verão, uma cruzada de tenda em Viroqua, Wisconsin, onde pregou por 3 semanas. Sheldon Olson, um empresário de Gays Mills, Wisconsin, tornou-se amigo dos Raven Hills durante esse período em Viroqua. Olson lembra o ministério de Leonard lá. "Nós conhecemos Leonard Ravenhill quando a igreja Bethany trouxe sua tenda inflada para Viroqua, em Wisconsin, por 3 semanas de reuniões. Nós vimos muitas almas serem salvas naquele tempo. Ele falava com autoridade da palavra de Deus e seus sermões de rádio eram vibrantes." Quando Sheldon disse a Leonard que ele estava feliz em ouvi-lo falar, ele disse: "O Senhor me diz o que dizer e eu digo isso." A igreja bastante liberal em que ele estava não se importou em tê-lo por muito tempo depois disso. Um pastor local não gostou de tal pregação e comentou sobre Ravenhill: "Teremos que tirar esse homem da cidade." Em uma série de reuniões, um homem retornou ao Senhor depois de anos vagando e fracassando. Sua recuperação foi plena e completa, o milagre da graça. Enquanto orava, ele começou a chorar e foi incapaz de terminar de orar por causa de seu fardo pelas almas perdidas. Em julho, Leonard retornou a Wisconsin para pregar em um acampamento de verão wesleyano. Em seguida, ele e Marta partiram para Denver em 13 de agosto, em parte para férias, mas também para pregar em uma grande convenção de verão. Nova direção. Em 1963, Leonard começou a sentir que a oração e o reavivamento deveriam ser o foco da igreja Bethany, mas os líderes da Bethany não compartilhavam da mesma visão. A Bethany sempre foi uma organização missionária e eles não acreditavam que Deus quisesse que seu foco mudasse. Como Leonard permaneceu fiel ao seu próprio chamado para manter o foco no avivamento, ele e Marta sentiram que o Senhor tinha uma nova direção para suas vidas e seu ministério. No verão, Leonard foi convidado para pregar em Denver, em uma grande conferência, onde se encontrou com David Wilkerson pela primeira vez. O novo livro de Wilkerson, The Cross and the Switchblade, acabara de ser lançado e estava sendo amplamente lido. Enquanto estava em Denver, Leonard foi convidado por Wilkerson para vir a Nova York para uma visita. Leonard e Marta, junto com David e Nancy Ravenhill, foram passar uma semana e viram o trabalho do Desafio Jovem. Depois de voltar a Minneapolis, em pouco tempo, Leonard foi convidado por Wilkerson a se mudar para Nova York, para se juntar a seu ministério como capelão do Desafio Jovem. Suas responsabilidades seriam pregar, escrever, ensinar a equipe e editar sua revista do ministério, The Cross and the Switchblade. Este convite foi atraente para Leonard e Marta e também abriu as portas para David e Nancy, então noivos, para se juntar à equipe do Desafio Jovem após seu casamento. Em julho, a decisão de ir para Nova York estava tomada e Leonard escreveu para os seus amigos, os Blooms: "Acho que mais alguns meses nos levarão até o final do nosso tempo aqui na Bethany. Nós trabalhamos 6 anos aqui, sem salários oficiais, e demos cada centavo dos lucros de nossos livros para a missão aqui. Eu fui dispensado da minha planejada viagem para a África. Passar vários meses lá, neste momento, é impensável."
Então agora vamos nós. Parece ser o momento em que iremos a uma casa que David Wilkerson comprou na parte norte de Nova York. A casa é magnífica, no campo, em um terreno de 100 acres. O lugar é calmo e solitário, exatamente o que é necessário para o próximo período de escrita e oração. Quando estivermos prontos para nos mudar, vou escrever todos os detalhes. Marta se junta a mim no envio do amor cristão. Len. Os 6 anos em Minneapolis foram frutíferos tanto para a família, igreja Bethany, como para a família Ravenhill. O tempo ampliou ainda mais o ministério de Leonard nos Estados Unidos. Ele influenciou profundamente muitos alunos e funcionários por meio de sua pregação, livros e vida de oração. Paul e David tinham chegado a Bethany como jovens adolescentes, conheceram Irene e Nancy ali e partiram como homens casados para o próprio ministério. Onde tudo isso levaria, nenhum deles sabia. O que eles sabiam era que o próximo destino deles era Brooklyn, no coração de Nova York. Próximo capítulo: Nova York e o desafio juvenil.